Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Igreja Presbiteriana de Caxambu. Que Deus abençoe muito a sua vida nesse momento, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse em seu coração. E o nosso muito obrigado por você permitir com que cheguemos até você, não importando em qual momento você está acessando essa mensagem, se de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O que é importante é que tenhamos uma postura diante da palavra do Senhor. A retemos com reverência e santo temor, para que assim possamos compreender o que Deus está falando aos nossos corações, bem como entender como que essa mensagem se aplica em nossas vidas e nesses dias que estamos vivendo. Para isso nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento tão sublime que o Senhor permite-nos ter acesso à Tua palavra. Ó Deus, e permite também, do outro lado, as pessoas terem acesso também às redes sociais, às mídias, para que assim possam ser tocadas, para que assim possam ser abençoadas. E eu rogo, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, rogo, ó Deus, a humildade do nosso coração e também a direção do Teu Santo Espírito a essa palavra, preparando a cada coração, a cada mente, para que ao receber essa palavra entenda o que o Senhor está querendo dizer para cada um de nós. Nos ajude, nos auxilie. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero trazer para a nossa meditação nesse momento se encontra em Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. Mateus 9, de 9 a 13. E a temática que eu quero desenvolver em cima desse texto, vivendo um novo tempo. Então vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pensando nesses dias que estamos vivendo, um novo tempo, uma nova realidade, um novo normal. São palavras que estamos nos acostumando a trazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com tudo isso que tem acontecido. Então estamos aprendendo, de fato, a lidar com esse novo. E o que é interessante dentro dessa nova realidade é que a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Passa-se tempos e tempos, geração vai, uma nova geração nasce, os reis governam, os reis caem, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. E é nesta palavra, a palavra que nos direciona, a palavra que nos ajuda a compreender esses novos tempos. Nós louvamos a Deus exatamente por isso, porque podemos hoje olhar à luz desse texto e tentar compreender o que a palavra de Deus pode nos ensinar nesse novo tempo. E quando eu falo viver um novo tempo, em especial falando no contexto da igreja, a igreja sendo igreja, não estando na igreja. E isso tem sido um novo tempo para todos nós. E quando eu olho para o texto da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, o texto dessa passagem fala da vocação de Mateus, e nos outros evangelhos chamam Mateus de Levi. Quando Jesus passa ali em Cafarnaum, a palavra de Deus descreve que Mateus estava ali na coletoria, cobrando impostos, e nesse ponto que ele estava em Cafarnaum, era um ponto que ficava perto da estrada que ia de Damasco até as cidades costeiras.
E com isso, era um lugar favorável para se recolher impostos sobre as mercadorias que iam e vinham e queriam cruzar o mar da Galileia. E é exatamente nesse momento em que Mateus estava ali, como cobrador de impostos, é que Jesus passa e Jesus o chama para segui-lo. E pensando nesse texto, então, algumas ações que esse texto nos propõe, que nos ajudarão a igreja a viver nesse novo tempo. E eu quero chamar então a sua atenção para que voltemos os olhos para a palavra do Senhor e permitir com que a palavra do Senhor revele aos nossos corações quais são as posturas e algumas ações que a igreja, mesmo não estando hoje, nesse momento, na igreja, precisa desempenhar, precisa desenvolver, para que quando nós voltarmos para o novo normal, essas questões já estejam bem trabalhadas em nossas vidas. A primeira ação, então, que nos ajudarão a viver como igreja nesse novo tempo é atenda ao chamado de Cristo resolutamente. Atenda ao chamado de Cristo resolutamente. No versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Nesse mesmo texto paralelo ao Evangelho de Lucas, diz assim, no versículo 28 do capítulo 5, e ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então nós olhamos aqui para a atitude que Mateus teve ao receber o chamado de Jesus. Mateus, naquele momento em que ele se levanta, em que ele deixa tudo, ele está rompendo ali com o seu passado. E esse rompimento com o seu passado, o rompimento de ser ali um cobrador de impostos, ele passa a ser definitivo. Não haveria mais retorno. Mas o que eu aprendo também aqui com a atitude de Mateus, ao ouvir o chamado de Jesus, é que foi uma entrega sem reservas e sem desculpas. Como nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ele seguiu e levantou Jesus imediatamente. Então, essa é uma atitude que eu e você precisamos ter. Ao ouvirmos a voz do Senhor, ao ouvirmos o chamado de Cristo, seja para a sua obra, seja para qual ministério, seja independente qual seja o trabalho que o Senhor está vocacionando-nos. Mas o que nós precisamos entender é que todos nós já recebemos o ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura. E esse ide, portanto, precisa ser exatamente como a atitude de Mateus. Uma atitude resoluta, ponto, sem reservas e sem qualquer desculpas. Se nós voltarmos os olhos aqui em Mateus, no capítulo 8, dos versos 19 a 22, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que, ao contrário do que aconteceu aqui com Jesus e Mateus, Jesus vocaciona Mateus. Mas no capítulo 8 aqui acontece que algumas pessoas se dispuseram a seguir Jesus, só que colocaram algumas condições para que isso acontecesse. E olha o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 8, 19 a 22. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, nós podemos compreender que cada um tinha uma justificativa ou tinha algo primeiro a fazer para depois seguir a Jesus. E Jesus está mostrando aqui que a nossa entrega ou entendermos o chamado de Jesus, não dá para colocar qualquer que seja outras coisas na frente do chamado de Jesus. É um chamado que nós precisamos cumprir de uma forma incondicional. Então nós, como igreja, ainda estando em nossos lares, não estando ainda presente na nossa igreja, nós precisamos entender e cumprir o chamado de Jesus de uma forma resoluta. Seja
seja pronto para atender o chamado de Cristo. Há uma urgência em se cumprir esse chamado. A segunda ação que nós encontramos nesse texto, que vai nos ajudar a igreja a viver nesse novo tempo: compartilhe as boas novas de Jesus aos pecadores. Compartilhe as boas novas de Jesus aos pecadores. Agora aqui, em Mateus capítulo 9, verso 10, diz assim: e sucedendo que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. No texto paralelo de Lucas 5, 29, diz assim: então lhe ofereceu Levi, ou Mateus, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros que estavam com eles à mesa vieram e se assentaram. O que nós estamos vendo então é que Mateus ele é chamado por Jesus, ele deixa tudo e segue a Jesus, e logo em seguida o que esse texto nos mostra é que Mateus estava tão feliz, tão transbordante com o chamado de Jesus, e a palavra de Deus acabou de mostrar para nós aqui que eram numerosos os publicanos, numerosos os outros pecadores. O que isso significa? Esse grande banquete na casa de Mateus, em que ele chama os publicanos e os pecadores, são seus antigos companheiros, cobradores de impostos, em que os judeus eram aborrecidos e extorquidos, e por isso essa classe era considerada o pior tipo. Mas foi exatamente para esses que Mateus chama para estar na sua casa, convida Jesus para esse grande banquete e apresenta os seus amigos, os seus companheiros, apresenta eles a Jesus. A boa nova que Mateus entende, compreende em Jesus, ele não guarda para si, mas ele dá uma grande festa. Ele estava transbordante em seu coração por ter sido chamado por Jesus, por ter sido vocacionado por Jesus, e ele não quer ter isso apenas para ele. E ele vai chamar quem? Ele vai chamar exatamente aqueles que pertenciam à sua classe de trabalho, os cobradores de impostos. E nós vimos aqui a descrição mostrando que eles eram considerados pelos outros judeus os piores dessa espécie, porque extorquiam, porque cobravam juros sem medida. Se nós pensarmos nos nossos dias, é como se Jesus fosse até em Brasília e convidasse um dos que estão envolvidos em tantos casos, um desses deputados ou políticos que estão envolvidos em escândalos. E Jesus os chama, e Jesus o vocaciona, e ele fica tão feliz que ele chama outros deputados. E eu fico pensando qual seria a nossa reação hoje, se víssemos nos telejornais Jesus assentado no meio dos políticos, aqueles em que nós olhamos e de repente temos aversão a essa classe. Mas o que nós precisamos compreender é que nós somos chamados a pregar a palavra de Deus sem distinção de pessoas, a todas as pessoas. O ID de Jesus não era apenas para os bonzinhos, para aqueles que a gente conhece, mas era para todos. Então nós, como igreja, nós precisamos ter prontidão para atender o chamado de Cristo, mas precisamos também levar essas boas novas a todos os perdidos. Que sigamos esse exemplo. A terceira ação que nos ajuda como igreja a viver nesse novo tempo: tenha um coração humilde à semelhança de Jesus. Tenha um coração humilde à semelhança de Jesus. No versículo 11, Mateus capítulo 9, verso 11, diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Nós estamos vendo então que quando os fariseus, eles estão ali sentados na mesa e contemplando aqueles cobradores de impostos, aqueles em que os povos odiavam, e quando eles se veem juntamente com essa classe de pessoas, para os fariseus que faziam a mais rígida distinção
das demais pessoas, e por isso eles se tinham na categoria de justos. E eles agora estão questionando os discípulos de Jesus: por que o vosso mestre se assenta com esses cobradores de impostos, esses pecadores? E o que nos mostra em Jesus, o que nos mostra esse texto, é que nós precisamos ter um coração humilde à semelhança de Jesus. Quando a gente vê Jesus curando um leproso, em que pela lei, qualquer um que tocasse no leproso seria contaminado, e a gente vê que quando Jesus toca, não é Jesus que é contaminado, mas sim são eles que são transformados, são curados. Quando a gente vê agora Jesus sentando juntamente com os pecadores e comendo juntamente com eles, não é Jesus que sofre a influência dos seus pecados, não é Jesus que se contamina com os seus pecados, ao contrário, é Jesus que contamina eles, ou que toca neles, ou que apresenta a eles, exala a sua santidade e toca nesses pecadores, e eles se sentem à vontade diante de Jesus. O que é interessante é exatamente notarmos isso: os pecadores e os publicanos, eles estão à vontade da presença de Jesus. Mas são exatamente os fariseus que estão nessa condição de se acharem justos e por isso estão incomodados ao ver Jesus se assentando com eles. Então nós precisamos ter essa atitude de Jesus, essa atitude do nosso coração, de sentar com os pecadores, não estar na roda com os escarnecedores. O Salmo 1 diz isso. Mas é sentar com eles para gerar transformação na vida deles. E olha o que é interessante, em 2 textos. O primeiro texto se encontra em Lucas, capítulo 18, dos versos 9 a 14. Olha o que esse texto diz acerca dos fariseus. Jesus também propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E Jesus então encerra esse texto dizendo: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em um outro texto que nós conhecemos muito bem, Mateus capítulo 11, 28 e 29, olha o que esse texto diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora o principal: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então o convite de Jesus é para que não somente nos acheguemos a Ele com os nossos fardos e deixemos sobre Ele os nossos fardos, mas principalmente para que aprendamos em Jesus, com Jesus, a sermos manso e humilde de coração. E é somente assim, essa é a condição que Jesus coloca para que encontremos descanso em nossa alma. Então, que nós como igreja tenhamos um coração humilde à semelhança de Jesus. E para encerrar, a última ação que vai nos ajudar como igreja a viver nesse novo tempo: use de misericórdia para com os perdidos. Use de misericórdia para com os perdidos. Versículo 12 e 13, aqui em Mateus capítulo 9, e diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus respondeu que o seu
ministério era necessário aos pecadores, assim como o serviço dos médicos é destinado aos doentes. Jesus faz essa comparação. E Jesus então está falando agora para esses fariseus, ou seja, para os religiosos daquela época, os que são catedráticos na lei de Moisés. Jesus está falando para eles: eu não vim chamar pessoas justas como vocês se auto-intitulam, eu vim chamar exatamente pecadores ao arrependimento. E Jesus coloca aqui também em versículo 13, misericórdia quero e não holocausto. O que isso significa? Segundo o comentarista Moody, ele diz assim, abre aspas, uma atitude misericordiosa para com os espiritualmente necessitados é muito melhor do que a mera formalidade nas obrigações religiosas, sem nenhuma preocupação com os outros. Fecha aspas. Então nós precisamos usar de misericórdia para com os pecadores. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Nós precisamos entender que as portas da nossa igreja precisam estar abertas para todo tipo de pecador. Nós não devemos nos estranhar ao adentrar nos nossos templos prostitutas, travestis, viciados, drogados. Eles têm que ter essa liberdade, mas muito mais do que as portas da igreja estar aberto a essas pessoas. O nosso coração precisa estar aberto para recepcionar essas pessoas. E Jesus está falando, eu quero misericórdia para com eles. Misericórdia é melhor do que sacrifício. Misericórdia para com os pecadores é melhor do que qualquer formalidade de culto que nós possamos apresentar para com o Senhor. E eu quero encerrar lendo o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 23, em que Jesus traz uma reprimenda aos fariseus, dizendo o seguinte: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Que nós sejamos uma igreja que exerça compaixão. Que nós sejamos uma igreja que esteja pronto a atender o chamado de Jesus de uma forma resoluta. Que nós sejamos uma igreja que compartilhe as boas novas com os pecadores. Que sejamos uma igreja com um coração humilde à semelhança de Jesus. E que sejamos uma igreja que use de misericórdia para com os perdidos. É assim que a igreja vai viver nesse novo tempo. E que aprendamos isso em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar para que Deus quebrante os nossos corações, para que essa palavra, muito mais do que o nosso intelecto, atinja o nosso coração e sejamos quebrantados e moldados por Jesus nesse tempo em que ainda e por enquanto estamos reclusos, mas daqui a pouco nós vamos já viver esse novo normal. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que nos molda segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E eu clamo para que em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito esteja agora, Deus, quebrantando os nossos corações. Não permita, ó Deus, com que sejamos tomados de orgulho, assim como os fariseus, de achar que o fato de nós sermos chamados filhos do Senhor, o fato de pertencermos à tua igreja, então nós tenhamos esse coração orgulhoso, muito pelo contrário, que possamos entender, ó Deus, que nós só estamos aqui é porque a tua graça um dia nos alcançou, porque todos nós pecamos e todos nós carecemos dessa graça, e agora que possamos exercer a mesma graça e misericórdia para com tantos outros pecadores que estão necessitando, nesse exato momento de pandemia, estão precisando de ouvir uma palavra de graça, serem acolhidos com a misericórdia do Senhor. E eu clamo a Deus para que a tua igreja, nós que somos a tua igreja, aprendamos essas verdades. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por você ter chegado até esse momento, nos acompanhado até o final dessa mensagem. Mas eu quero deixar aqui a você um convite. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, essa mensagem.
se inscreva no nosso canal para que você receba as notificações, receba as nossas programações. Nós estamos estudando novos meios para encaixar novas programações voltadas a todos os públicos. Então faça isso, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse em seu coração. Deus abençoe e até o próximo encontro, se assim Deus permitir.